E aí, torcedor gremista, tudo bem? O Grêmio acertou a contratação do goleiro Kaique, de 26 anos. E essa vinda do atleta dividiu opiniões dos torcedores. Alguns gostaram, outros criticaram, e eu venho aqui dar a minha opinião. Fato é que o Kaique estourou muito cedo, né? Com menos de 20 anos ele já foi titular de um Bavi, né? Ele que é revelado nas categorias de base do Vitória, tinha passagem também nas categorias de base da seleção brasileira, era visto como uma das grandes promessas do futebol brasileiro aí dos últimos anos. Era um goleiro que a torcida do Vitória esperava que ele fosse atingir nível de seleção brasileira, nível da Europa, e não se concretizou, apesar de ele ter estourado muito cedo e ter feito um grande clássico contra o Bahia. Ele foi acumulando falhas, tá? Foi acumulando erros graves, o que fez com que a torcida do Vitória ficasse com muita raiva do atleta. Ele foi emprestado ao CSA de Alagoas, ao futebol do Chipre, também ao futebol americano, retornou de empréstimo ao Vitória, não atuou, e aí foi quando o Ipiranga de Erechim o contratou, né? O atleta atuou contra o Grêmio nesse ano, na semifinal do Campeonato Gaúcho, inclusive no jogo de ida da semifinal, na vitória do Ipiranga por 2-1 diante do Grêmio, ele pegou um pênalti. No jogo de volta, na vitória do Grêmio por 2-1, que levou o jogo para as penalidades, ele estava indo muito bem até ter uma falha no gol do Tassiano, no gol de empate do Grêmio. O Ipiranga que abriu o placar no jogo de volta, e aí o Grêmio empatou e virou, e ele teve esse erro aí no gol do Tassiano. Então assim, principalmente no Vitória, foi um goleiro que acumulou muitos problemas, né? Em entrevistas pós-jogo, em provocações, em falas muito questionáveis. E além disso, foi um goleiro que, apesar do alto potencial que ele tinha e que eu considerava e que muita gente considerava, ele foi tendo falhas bizarras, cara. Teve uma falha contra o Internacional, inclusive ele atuando pelo Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, bizonha, cara, uma cobrança de falta do D'Alessandro, que a bola era para ele encaixar, ele tentou encaixar, ele acabou colocando ela para dentro. Então foi um goleiro que foi acumulando erros ao longo da sua carreira e quase nunca teve sequência. Porém, esse ano ele foi um goleiro que teve de fato uma sequência, que teve um longo período, inclusive sem ter problemas extra-campo, no Ipiranga de Erechim. Apesar da falha que eu citei no gol do Tassiano na semifinal, foi um goleiro que se destacou pelo Ipiranga. Então assim, a contratação do Kaique me parece um tanto quanto questionável. Por quê? O Adriel vinha se destacando no Grêmio, não vinha? Inclusive pegou pênaltis na semifinal contra o próprio Ipiranga, né, no Campeonato Gaúcho. Foi um dos grandes destaques do Grêmio no título do Campeonato Gaúcho desse ano. E no Campeonato Brasileiro ele iniciou como titular. E um certo tempo ele ficou afastado, né? Ele deixou de atuar pelo Grêmio. Por quê? A informação, né? Inclusive o Renato disse em entrevista coletiva, gera algumas coisas que o Adriel estava fazendo extra-campo, que estavam influenciando dentro do campo, né? No desempenho dele. Muita gente falou de uma entrevista exclusiva que ele deu lá a um jornal do Rio Grande do Sul, que ele acabou falando algumas coisas. Mas para resumir, o Adriel ele foi afastado por indisciplina, ou não foi? E ele ficou sem atuar, inclusive agora é jogador do Bahia, vai disputar aí a Série A do Campeonato Brasileiro também. E aí você me traz um Kaique, que é um goleiro que tem histórico dessas questões extra-campo, de provocações, de entrevistas pós-jogo, de falas bastante curiosas. E aí, por exemplo, a qualidade do Kaique vale para esse lado e do Adriel não vale por outro lado. Enfim, essa é uma dúvida que fica na minha cabeça. Mas assim, o Kaique, cara, eu acho ele um goleiro muito grande, né? Ele tem 1,98, numa envergadura excepcional. Ele é pegador de pênalti, tá? Já citei o pênalti que ele pegou do Soares. Apesar de na semifinal contra o Grêmio, né, na disputa por pênaltis, ele não ter pegado, né, as bolas que o Grêmio perdeu, elas foram no travessão, né? Elas pegaram na trave. Mas é um goleiro que tem o histórico de pegar pênaltis por essa altura que ele tem, por essa envergadura. Ele consegue chegar no canto muito rápido. Mas assim, ao longo da sua carreira ele foi acumulando falhas, e isso acabou afetando demais no desempenho dele, né? Pô, ele foi emprestado para equipes de baixa expressão, né? Não conseguiu atingir o potencial que o atleta tinha. Mas
né, como eu havia citado, nesse ano ele foi um atleta que parou de dar esses problemas extracampo, que conseguiu ter um desempenho bom, então é uma oportunidade que ele ganha. E aí a diretoria do Grêmio está depositando toda a confiança no Renato, né? Trouxe o Luan, que aqui no Grêmio foi o Rei da América, acho que ninguém discute o desempenho dele, mas que vinha há um certo tempo encontrando problemas na sua carreira, e agora o Kaique, que é a mesma coisa, né? Dá para se dizer que foi um atleta que, principalmente no início da carreira dele como profissional, demonstrou ter muita qualidade, mas foi acumulando problemas também, além de erros, além de falhas. O Renato, desde a sua segunda passagem, né, de 2016 até 2021, ele, cara, conseguiu recuperar vários jogadores que não estavam conseguindo ter um desempenho agradável, que tinham momentos bastante questionáveis, e o Renato conseguiu recuperar. Foi campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, diversas vezes campeão gaúcho, de Recopas. Então, assim, a diretoria está acreditando que o Renato possa ter essa capacidade também de recuperar o Luan, e a mesma coisa do Kaique. Mas o torcedor precisa entender que é um atleta que durante a sua carreira, né, apesar de ela não ser tão longa assim, e também não é um atleta tão novo, né, 26 anos, ele já acumulou problemas, já demonstrou ter muita qualidade, já demonstrou ter muito potencial, já teve falhas, já teve erros, já teve entrevistas bem ruins, bem provocativas. Então o torcedor precisa entender essa situação. Fato é que ele chega nesse momento para ser o reserva do Gabriel Grando, né? O Adriel foi embora para o Bahia. O Breno tem proposta do Bari da Itália, então provavelmente não deve ficar. Então imagino que ele chegue nesse momento para ser o reserva do Grando. Pode assumir a titularidade? Vai depender do desempenho dele. Eu acho um goleiro, cara, que tinha um potencial muito grande, e eu acho que ele tem uma certa qualidade. Se a gente for ver as falhas dele, me parece mais psicológicas do que propriamente de qualidade técnica, né, como goleiro, né, da sua capacidade técnica. Porque é erros muito bobos, tá? Não é um erro de um movimento. Me parece que o Kaique, às vezes, ele desliga do jogo, ou pelo menos desligava, né? E acumulava essas falhas, esses erros. Imagino que o problema dele seja psicológico. Vamos ver se agora no Grêmio ele vai conseguir melhorar essa questão com a ajuda do Renato, a ajuda da comissão, a ajuda também da diretoria. E bom, imagino, né, creio eu, que se ele conseguir, ele vai ter um bom desempenho. Mas aí tudo vai depender dele, né? Vai depender do atleta. Não adianta você querer ajudar o jogador não querer ajuda, né? Então é uma situação bem complicada. Espero de verdade que o Renato consiga recuperar o jogador, que ele consiga ter um bom desempenho, porque assim, foi um jogador que já demonstrou bastante qualidade, mas caiu muito de rendimento e bom, por onde passou sempre teve uma carreira bastante questionada, né? No Vitória, no CSA, dizem que ele foi destaque lá no Chipre, óbvio que eu não acompanhei. Dizem também que ele teve um bom desempenho lá no futebol americano, também confesso que não acompanhei o atleta por lá. No Ipiranga ele foi bem, cara, na maior parte das partidas ele foi bem, né, nessa campanha de semifinal do Campeonato Gaúcho, foi a única equipe no Gaúchão desse ano que ganhou do Grêmio. Bom, espero que ele consiga desempenhar um bom futebol aí no Tricolor Gaúcho. E aí, rapaziada, quero ouvir a sua opinião aqui, torcedor do Grêmio, torcedor do Tricolor, o que você acha do Kaique? Acredita que o Renato possa recuperar o atleta? Acredita que ele possa assumir a titularidade nesse momento do Gabriel Grando? Pode ter certeza que eu vou ler e responder a todos. Um grande abraço, muito obrigado pela audiência e até a próxima.